Olá pessoal, vamos então continuar com os nossos resumos, ainda no resumo 13º, falando sobre normas de circulação e conduta, especificamente sobre luzes, buzinas e equipamentos de som. Vamos lá então. Dentre os assuntos que vamos tratar, vamos falar sobre o uso de luzes, e buzinas, como foi citado no início, especificamente sobre equipamentos obrigatórios, sobre luz alta, luz baixa, luz de placa, e luz de posição, o uso da buzina, o uso do pisca-alerta e, para finalizar, a regra para o uso do equipamento de som. Então serão os assuntos que vamos passar no dia de hoje. Vamos dar sequência então, vamos lá. Dentro dos equipamentos obrigatórios, nós temos alguns equipamentos relacionados às luzes e a parte de sinalização do veículo. Vamos então dar uma olhadinha aqui para poder relembrar quais são, ou melhor, para poder conhecer, quais são esses equipamentos. Aqui nas imagens a gente vai poder verificar o seguinte, ó. Farol dianteiro de cor branca, farol alto e farol baixo. Então esse farol ele tem que ter esses dois níveis aí, ok? Tem uma pequena observação aqui, ó. Para reboques e semi-reboques, os faróis dianteiros são proibidos. Isso é uma coisa meio óbvia, porque o reboque ele fica na parte traseira do veículo. Bom, então é a primeira luz do veículo que é obrigatória, ok? Aqui também temos a buzina, que é um equipamento obrigatório, ou seja, tem que estar funcionando 100%, não pode ter falhas. Vamos dar sequência então. Lanternas de posição traseiras de cor vermelha. Então essas aqui representadas na nossa imagem, ok? Lanternas de freio de cor vermelha, é aquela que ao pressionar o pedal de freio, ela se acende, e a luz chama de luz de stop. É a luz de freio que ela é acesa, ela é acionada a partir do momento que você aciona o pedal de freio. Lanternas indicadoras de direção na frente e na traseira de cor âmbar, é uma cor amarela, uma cor alaranjada. Ela também tem que estar 100% funcional, não pode ter falhas. Lanternas de marcha ré, de cor branca. Quando você aciona a marcha a ré, essa lanterna ela também é acionada na traseira do veículo para indicar para os condutores que estão atrás ou para os demais usuários da via de trânsito que você tem a intenção de realizar uma manobra de marcha ré. Tudo no trânsito tem que ser visualizado com antecedência. Então as luzes, nesse caso, elas estão ali para serem observados antecipadamente antes da manobra pretendida e a ser realizada pelo condutor, ok? Não faz parte das luzes, mas também está relacionado aí à sinalização do veículo, retrorefletores, mais para veículo de carga, que são essas faixinhas laterais aqui. Vamos dar sequência, ó. Lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca. Então isso aqui tem que estar em funcionamento, inclusive é motivo de infração, caso não esteja, na placa traseira, iluminando a placa traseira. Lanterna de posição dianteiras, que são os faroletes, que ficam ligados aí, a gente vai verificar isso, mas em situações específicas do veículo. Continuando, aqui não tem nada sobre luzes, posição, não tem nada sobre luzes, vamos dar sequência. Aqui tem um item, na verdade dois itens, lanterna de pisca-alerta. Então o pisca-alerta utiliza os mesmos dispositivos das luzes de sinalização de mudança de direção, que é o pisca-pisca, que você dá a seta para a direita ou para a esquerda. Ela utiliza aqui as mesmas luzes do veículo, ou seja, elas são acionadas em conjunto, as quatro ao mesmo tempo. Então isso é o pisca-alerta. Isso aí na maioria dos veículos, Tem alguns veículos que possuem luzes específicas separadas, mas na grande maioria as luzes do pisca-alerta são as mesmas luzes indicadoras de direção, ok? Em veículos de carga também existem as lanternas delimitadoras, que são essas luzes laterais que delimitam a largura e o comprimento do veículo, ok? Mas isso é mais para veículo de carga. Continuando, e ainda dentro de equipamentos obrigatórios, para finalizar este assunto, é algo novo, que está previsto aí na legislação mais recente, que é o farol, ou a luz de rodagem diurna.
que é uma luz, né, um farol, melhor dizendo, que está presente nos veículos mais modernos, aonde você vai ter a luz acesa mesmo durante o dia, né, principalmente para deslocamento em rodovias. A gente vai detalhar esse assunto mais para frente. Então vamos dar uma lidinha aqui, ó. Serão incorporados progressivamente aos novos veículos automotores fabricados no país ou importados, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. O que são os faróis de rodagem diurna? Dispositivos de iluminação automotiva posicionados na parte frontal do veículo, né, do automóvel, os quais são instalados aos pares e ligados automaticamente com o acionamento do veículo. Então isso aqui é a principal característica deste equipamento. Ao acionar a chave, o farol, né, de rodagem diurna, automaticamente ele é ligado, independente da vontade do condutor. Ou seja, é um equipamento de segurança, ok? Para que você tenha aí uma maior visibilidade, você seja mais visível, ou seja, o seu veículo esteja mais visível no ambiente de trânsito, principalmente se ele for muito próximo à cor do asfalto, né, um veículo mais escuro, ou em dias, né, por exemplo, de neblina, naquele momento de amanhecer ou de anoitecer, são os momentos que a visibilidade está prejudicada, ok? Então este é um equipamento muito útil que está sendo implantado aí nos veículos mais novos. Então vamos dar sequência, vamos para o nosso próximo assunto. Vamos lá então. Falando ainda em equipamento obrigatório, aqui mais especificamente para o veículo de duas rodas, vamos dar uma passadinha rápida aqui só para poder elencar, né, e conhecer aí as principais luzes obrigatórias. Então nós temos aqui, ó, a lanterna de posição de luz vermelha na parte traseira, similar ao de 4 rodas. Lanterna de freio na cor vermelha, também similar ao de 4 rodas. Lanterna traseira indicador de mudança de direção, similar também à de 4 rodas, como também a dianteira, né? Então as luzes do veículo de duas rodas são exatamente similares aos veículos de 4 rodas, obviamente dentro do que couber ao veículo de duas rodas. Vamos dar sequência aqui no nosso assunto. Vamos falar ainda de equipamentos obrigatórios para reboque e semi-reboque. Então, engana-se o condutor que achar que o veículo reboque ou semi-reboque não tem que estar dentro das regras dos equipamentos obrigatórios. Na verdade, tem que seguir as mesmas regras. Então, o equipamento obrigatório para o veículo reboque e semi-reboque ele é bem similar ao veículo de 4 rodas, de 2 rodas, motorizado. Dentro dessa regra, nós temos aqui, ó, lanterna de posição de luz vermelha na parte traseira, é um equipamento obrigatório. Iluminação da placa, similar ao veículo de 4 rodas e também de 2 rodas, né? Lanterna de freio na cor vermelha. Então, quando você aciona o pedal de freio, o seu veículo estará encoberto com o reboque ou semi-reboque que está na parte traseira. Automaticamente, na parte traseira do reboque ou semi-reboque, você também tem que ter as mesmas lanternas, indicando para os outros condutores que você está acionando o pedal de freio. Caso isso não ocorra, a chance de um acidente é muito grande, porque o veículo que está atrás não irá perceber a sua intenção antecipada, né, ou melhor, praticamente imediata, né, de você realizar aí esta ação, esta manobra. Lanterna traseira, indicadores de mudança de direção, as setas, né, similar também tem que estar funcionando perfeitamente, ok? Bom, com isso nós, ou melhor, ainda temos, né, aqui a parte dos tratores, só para observar o seguinte. Os tratores que deslocam-se em vias públicas, como por exemplo as rodovias, tem que estar com os seus equipamentos obrigatórios em perfeito funcionamento. Faróis dianteiros, né, na cor, similar aos veículos de passeio ou demais veículos. Lanterna de posição traseira na cor vermelha. Lanterna de freio de cor vermelha. Espelhos aqui não faz parte do assunto, mas também é um equipamento obrigatório, né? E indicadores luminosos de mudança de direção, que são as setas. Então, similar aos demais veículos, não há exceção. Porque se ele está se deslocando na via pública, ele tem que estar dentro das regras de segurança.
Então engana-se aquele condutor de um trator, que tem regras aí também, por exemplo, do tipo de habilitação que a gente já viu anteriormente aí no nosso conteúdo, né? Mas para deslocar-se com um trator na via pública, você tem que estar com os equipamentos de segurança luminosos 100% funcionando. Porque caso isso não ocorra, você está colocando em risco a sua vida e principalmente a vida das outras pessoas, porque o seu veículo é um veículo de grande porte, de grande massa, de grande peso. E caso ocorra uma colisão traseira de alguém no seu veículo, esse alguém estará em grandes apuros, porque o acidente vai ser um acidente grave, certo? E geralmente o trator tem aquelas partes projetadas, né, onde engata os implementos agrícolas, e aquilo lá gera um grande risco para os demais condutores numa colisão traseira. Então fiquem muito atentos quanto a isso, não desobedeçam essas regras, porque você está cometendo aí um ato infracional, né? Além de ser algo muito desumano, porque um acidente nesse caso vai gerar aí situações bem graves aí para quem se envolver neste acidente, ok? Vamos dar sequência então, vamos lá. Pessoal, vamos falar então agora da luz alta. A luz alta é um equipamento, como nós vimos, obrigatório, como também a luz baixa, né? E ela tem as seguintes características, ó. Em vias não iluminadas, ou melhor, tem o seguinte uso, né? Em vias não iluminadas, usar luz alta, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. Então, primeira regra, se a via for não iluminada, você tem a obrigatoriedade de estar de luz alta, com exceção de você estiver passando por algum outro veículo que vem em sentido contrário, que você estará ofuscando a visão desse outro condutor, caso esteja de luz alta, você tem que trocar, né, para a luz baixa, ou então se você seguir a traseira de outro veículo, estará ocasionando também um ofuscamento, porque a luz irá refletir nos espelhos do veículo que está à sua frente. Então são as três regras que têm que ser observadas. Primeiro, via não iluminada, ande de luz alta. Segundo, está na traseira de outro veículo, reduza para a luz baixa. Vai cruzar por algum veículo que vem em sentido contrário, mesma coisa, você vai mudar para a luz baixa, ok? Perturbar a visão de outro condutor é uma infração grave. Então, relacionado lá ao primeiro item, né? O ato de você perturbar a visão de outro condutor é uma infração de trânsito, além de ser um ato bastante desumano. Usar luz alta em vias iluminadas é uma infração leve. Então, mesmo que você esteja, você saiu de uma rodovia, estava de luz alta e entrou numa via urbana, esqueceu de mudar aí para a luz baixa. Você está cometendo também uma infração de trânsito, ok? Então, fiquem atentos quanto a essa questão. Vamos agora para o próximo assunto, que é o uso da luz baixa. Vamos lá então, pessoal, vamos ver aqui a luz baixa, as regras para a luz baixa. Recentemente tivemos uma pequena mudança aí dentro desse assunto. Vamos estar conhecendo as regras já atualizadas nessa nova legislação. Primeiramente, veículos em movimento no período noturno, sem exceção, deverão estar de luz acesa, no mínimo a luz baixa. Então lembram que nós falamos que se a via for não iluminada, você deveria estar de luz alta. Em qualquer outra situação, você deveria estar de luz baixa acesa, se for no período noturno. Não haverá exceção para isso. Se você estiver em movimento, o seu veículo deverá estar com uma luz acesa, ou a luz baixa ou a luz alta. Se for uma via não iluminada, a luz alta, com exceção de ultrapassar algum veículo, de estar na traseira de algum veículo, certo? Item 2. Durante o dia, né, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, também deverá estar de luz acesa, a luz baixa. De dia, em rodovias de pista simples, situadas fora do perímetro urbano, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. Lembra que a gente viu lá nos equipamentos obrigatórios, a luz de rodagem diurna é um equipamento mais novo, que está presente em poucos veículos ainda, porém ele é acionado automaticamente ao ligar o veículo. Então, se você tiver um veículo com essas luzes, você não precisará acender, né, a sua luz
baixa, mas se você não tiver o veículo com esse equipamento de segurança, que é a luz de rodagem diurna, você deverá estar com a sua luz baixa acesa durante o dia em rodovias de pista simples. Lembra da pista simples e pista dupla? Então, se for uma pista simples, você deverá acender ou estar com o seu veículo com a luz de rodagem acesa, né, funcionando perfeitamente, ela já é acionada automaticamente, ou você deverá ligar, né, acender os seus faróis baixos, certo? Dando sequência então, durante o dia, se for uma motocicleta, uma motoneta ou um ciclomotor, ou seja, um veículo de duas rodas. Observando aqui que também cabe a essa regra os triciclos e os quadriciclos. O código não é muito claro quanto a isso, mas a gente coloca uma extensão dessa regra aos veículos, os triciclos e os quadriciclos, quando estão aí sendo em movimento nas vias públicas. Item 5. De dia, veículo de transporte coletivo de passageiros circulando em faixa ou pistas a eles destinadas. Então, o veículo de transporte coletivo, ele deve estar com a luz, se ele estiver numa faixa, né, que é exclusiva àquele tipo de veículo, deverá estar com o seu farol aceso, farol baixo, ok? E durante a noite, né, como eu falei, também deve estar, porque é o item 1 aqui da nossa regra. Então, vamos recapitular. Se for em vias iluminadas, ou melhor, não iluminadas, farol alto. Se você for ultrapassar ou estar na traseira de algum veículo, ou passar por algum veículo, melhor dizendo, você reduz para a luz baixa. Depois volta a acionar a luz alta, se for a via não iluminada. Durante o dia, tem as regrinhas aqui. Moto, motonetas e ciclomotores, luz acesa. Veículo de transporte coletivo em faixas exclusivas a ele destinada, luz acesa, ok? Se tiver em túneis, chovendo, com neblina ou cerração, luz acesa, certo? Se for em rodovia de pista simples, se você não tiver o seu farolzinho lá diurno, luz acesa. Então essas são as regras aí que você deve seguir. Muito simples, muito prático. O objetivo qualquer, segurança, porque a luz acesa ela dá maior visibilidade para os demais condutores observarem a sua presença naquele local, certo? Principalmente se o seu veículo for de uma cor, né? A lataria dele, a cor dele for muito próxima, aí é uma cor mais escura, que se confunde com o asfalto. Isso é um fator de risco que já foi comprovado aí nas observações durante aí os acidentes, certo? Bom, com isso nós observamos aqui as regras para luz baixas. Luz baixa, né? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Vamos lá. Pessoal, faltou aqui um detalhe. Eu falei em dia e falei em noite, né? Mas quando que para o código é dia, quando que para o código é noite? Vamos observar, faltou eu abrir essa informação complementar aqui, ó. Informação complementar. Noite. Para a legislação de trânsito brasileira, é o período do dia, ou seja, das 24 horas, compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol. Então, o sol acordou, é dia. O sol se pôs, é noite, certo? Então, não há aqui uma amarração em hora. É relacionado à natureza. O sol acordou, é dia. O sol se pôs, é noite. Ok? Continuando então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos então dar sequência, falar agora sobre a luz de placa e a luz de posição. Esse assunto foi recentemente alterado por uma nova lei, né, a Lei 14.071, e vamos conhecer aqui os seus detalhes. No item 1, não manter a luz de placa acesa à noite é uma infração média. Por que é importante manter a luz de placa acesa? Para permitir ao agente de trânsito fazer a sua leitura. Então, caso isso não esteja, a sua luz de placa não esteja funcionando, você está cometendo uma infração média neste caso. Item 2, vamos lá. As luzes de posição são popularmente chamadas de lanternas. Então a luz de posição ela indica mais ou menos o que? Ela indica as dimensões do veículo. Para que alguém que esteja observando o seu veículo, o outro condutor principalmente, consiga ter a noção de dimensão do seu veículo. Então essa é a finalidade dessa luz, né? A luz de posição. E para indicar a posição onde seu veículo está naquele momento na via. O próprio nome já fala isso, luz de posição, também popularmente conhecida como lanternas.
Item 3. À noite, no embarque e desembarque, utilize as lanternas. Por que é importante no embarque e desembarque? Como o próprio nome diz, a luz de posição, que é a chamada lanterna, ela vai indicar as dimensões do seu veículo e a posição que ele está. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O outro condutor ele estará observando e terá a condição de manter a segurança naquele momento que você está desembarcando alguém do seu veículo, porque caso contrário poderá ocorrer ali um acidente, certo? Porque o seu veículo está às escuras, não está sinalizado, ocasionando aí uma insegurança muito grande. Item 3. À noite, na carga e descarga, também utilize as lanternas. Similar, né, ao embarque e desembarque. Se você tem ali, está em um momento que está parado por algum veículo, está, nesse caso aqui, estacionado, né, você está realizando uma manobra, uma ação de carga e descarga, isto é, estacionamento, né? Então, nesse caso, você também tem que manter aí as suas luzes, né, de posição ligadas durante esse momento. Caso isso não ocorra, você está aí correndo um grande risco, principalmente em vias de muito fluxo, né? Então tenham cuidado quanto a essas questões, por questões de segurança e por questões de infração, ok? Então vamos dar sequência ao nosso conteúdo, vamos lá. Bom pessoal, vamos ver aqui nesse slide o uso da buzina. A buzina é um equipamento muito simples, porém existem algumas observações importantes. Vamos dar uma lidinha rápida aqui, vamos lá. Utilize a buzina somente para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes, bem como fora de áreas urbanas para indicar ultrapassagem. Então, primeiramente aqui uma observação importante, ó. Somente, a palavra somente ele é muito clara aqui. A sua buzina não é um equipamento para, por exemplo, cumprimentar alguém, para comemorar o seu time que ganhou aí um campeonato ou coisa similar. A buzina é um equipamento de segurança obrigatório que deve ser utilizado quando necessário e dentro das regras previstas pelas normas de trânsito, ok? E ainda existem exceções. Quais são essas exceções? 1. Em áreas urbanas, entre as 22 horas da noite e 6 horas da manhã. Proibido o uso da buzina. Item 2. Em locais e horários proibidos pela sinalização. Por exemplo, próximo a hospitais. Ok? Outro detalhe. O seu uso indevido ou padrões de frequência fora dos estabelecidos pelo CONTRAN caracteriza uma infração leve com penalidade de multa. Então tomem cuidado quanto a isso. O uso da buzina, se você passar por alguém e cumprimentar esse alguém utilizando a buzina, isso é uma infração de trânsito. Ou se você mudar a frequência da sua buzina, por exemplo, colocar uma buzina de caminhão no seu veículo de 4 rodas, de passeio, você está cometendo uma infração de trânsito. Então tomem muito cuidado, além de ser algo desnecessário, né, e que pode atrapalhar aí a condução dos demais veículos, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Você está deslocando seu veículo, quando vê alguém aciona a buzina, o que você pensa? Eu estou cometendo um ato errado, eu estou entrando numa contramão, eu estou tomando a frente de alguém. Mas esse alguém pode estar acionando a buzina para cumprimentar um colega que passou na rua. Isso é um ato que atrapalha o ambiente de trânsito. Então tenham consciência quanto ao uso da buzina. É algo muito errado que ocorre com muita frequência no trânsito, é o uso indevido da buzina. Tomem cuidado quanto a isso. Aparentemente é um ato muito simples, né? Muito ingênuo da parte do condutor, mas que pode atrapalhar e muito o ambiente de trânsito. Porque a buzina, quando alguém escuta uma buzina, automaticamente aquele condutor ele está achando que algo errado está acontecendo, ou com ele ou com outro condutor. E aquilo pode gerar, às vezes, um reflexo errado, alguém pode puxar o veículo para o lado errado, isso pode gerar todo um transtorno no ambiente de trânsito desnecessário em função do uso inadequado da buzina por um outro condutor. Ok? Tomem cuidado quanto a isso. Continuando então, vamos lá para o nosso próximo slide. Dando sequência então, pessoal, vamos ver aqui um dos nossos últimos assuntos, que é o uso do equipamento de som. É muito comum, infelizmente, no ambiente de trânsito, você ter aqueles condutores, né, com seu som automotivo lá no máximo, né? Chega a tripidar lá as portas e os demais componentes do veículo em função do alto volume do som automotivo. Isto é algo, além de ser algo extremamente
ruim, né? Porque atrapalha todo o contexto da dirigibilidade dos demais condutores, porque a audição é um dos sentidos mais utilizados no trânsito. Primeiramente a visão e depois a audição. A audição ela é altamente necessária para a condução segura do veículo. Quando você está com um som automotivo muito alto, o que acontece? Você simplesmente anula de todos os condutores daquele ambiente, daquela proximidade ali, o uso da audição para conduzir o seu veículo. Se alguém buzinar, se uma mãe gritar, cuidado com meu filho, porque a bola cruzou o meio da rua e a criança saiu atrás, você simplesmente não vai escutar, porque tem um desavisado, né, um imprudente, um inconsequente com som alto ligado, e você não consegue fazer a leitura auditiva daquele ambiente, certo? Então, além de ser uma infração de trânsito, o uso indevido do som automotivo em altos níveis, né, é um ato extremamente desumano e inconsequente. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. É proibida a utilização de equipamentos que produzam som audível pelo lado externo do veículo. Então, primeiramente, ou melhor, observando, detalhando mais ainda, se você tiver com o seu sonzinho ligado, e estiver sendo possível os demais condutores escutarem esse som fora do seu veículo, você automaticamente já está cometendo uma infração de trânsito, ok? Independentemente do volume ou frequência que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação, exceto buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha ré, sirenes e demais sons originados do funcionamento do veículo, que isso aqui está tudo previsto numa resolução do CONTRAN, ok? Uma outra observação, o item 2 aqui, ó. Prestadores de serviço de publicidade com emissão sonora acima do limite devem portar autorização de órgão ou entidade local competente. Então, aqueles carros de som que saem lá fazendo algum anúncio, tem que ter uma autorização específica para esse tipo de serviço. Por mais que essa autorização exista, eu faço uma observação aqui. A mesma situação ocorre. Um carro de som desse numa via pública muito movimentada é um grande problema. Por quê? Você vai ocorrer a mesma situação do som automotivo alto. Você deixa de utilizar o seu ouvido para conduzir o seu veículo, porque você só está escutando aquele som. Se uma mãe gritar, se alguém buzinar, possivelmente você não estará fazendo esta leitura deste aviso, ok? Infelizmente é algo permitido, eu particularmente sou contra, sei que existem pessoas aí que vivem disso, é uma atividade econômica lícita, né? Porém, ela na prática atrapalha aí a situação dos demais condutores, certo? Então falta somente um assunto que a gente até já viu, né? Que a gente vai estar dando uma revisada aqui, que é o uso do pisca-alerta. Vamos lá então finalizar o nosso conteúdo. Bom pessoal, como dito, né, vamos finalizar o nosso conteúdo dando uma revisadinha aqui no uso do pisca-alerta. Vamos assistir um pequeno vídeo que até nós já vimos anteriormente, mas vamos dar uma revisada. Vamos lá então. O pisca-alerta deverá ser utilizado somente quando o veículo estiver imobilizado por algum problema ou quando ocorrer alguma situação de emergência. Porém, saiba que o pisca-alerta ligado não permite ao motorista a quebra das regras de conduta, tal como avançar em uma via preferencial. Como visto, pessoal, aqui no vídeo, o uso do pisca-alerta ele deve ser utilizado, é uma luz, né, de emergência do veículo. Você só deve acioná-lo em caso de emergência. E ele não justifica um ato incorreto que vá ferir alguma regra de trânsito. Por exemplo, você estacionou na vaga de deficiente físico. Você ligou o pisca-alerta, é rapidinho, eu só vou ligar o pisca-alerta aqui e está resolvido. Não está resolvido. Outro exemplo, você está com pressa, acha que tem o direito de, vamos dizer assim, a ultrapassar o sinal vermelho, você liga o pisca-alerta e avança o sinal vermelho. Também não está correto. Então, nenhuma quebra de regra de trânsito está, vamos dizer assim, justificada em função do uso do pisca-alerta. O pisca-alerta ele tem a única utilidade de você utilizá-lo em caso de emergência comprovada. O que é uma emergência? Por exemplo, seu veículo quebrou na rodovia. Você teve que parar no acostamento. Não teve outra possibilidade. Você liga o pisca-alerta, usa o triângulo
de sinalização, né, como é uma regra já vista anteriormente, e está cumprindo aí a sua obrigação de condutor. Mas o uso do pisca-alerta, em momento algum, ele justifica alguma falha, algum erro, alguma quebra de regra, ok? Então, com isso nós finalizamos aqui o nosso conteúdo. Espero que tenha sido bastante proveitoso. O uso das luzes, né, da buzina e uso dos equipamentos de som automotivos é algo que gera grandes conflitos. O uso errado, né, gera grandes conflitos no ambiente de trânsito e na maioria das vezes resulta em acidente, ok? Principalmente acidentes graves nas rodovias, quando você, por exemplo, deixa de utilizar aí a seta indicadora de direção antes de realizar uma manobra antecipadamente, ok? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.